Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós estamos na 13ª aula da nossa Escola de Líderes. Espero encontrá-lo bem, espero que você esteja aproveitando ao máximo esse tempo de aprendizado, amém? E hoje o nosso assunto é sobre trabalhar em equipe. Eu acredito que você, assim como eu, participe, trabalhe com pessoas, tenha uma equipe, até mesmo na própria família, né? Nós temos ali a nossa equipe, nós temos pessoas que nós convivemos todos os dias e então hoje a gente vai estar abordando sobre isso, a importância de nós conseguirmos trabalhar em equipe. O nosso GR, ele terá muito resultado, ele terá êxito se nós aprendermos a conviver e a trabalhar em equipe. Afinal de contas, nós trabalhamos de 2 em 2. Na aula passada, você lembra que nós falamos sobre isso? Nós falamos que o método, o meio, a forma como Jesus nos orientou é evangelizar. A organização do evangelismo como é feito. E como lá Jesus ele encaminhou primeiramente os 12 apóstolos para que eles cumprissem o ID, né? Lembra? E aí também, depois que ele fez isso, ele também encaminhou 72 discípulos, 72 pessoas, e mandou de 2 em 2 para que eles também pudessem pregar o evangelho, para que eles também pudessem cumprir o ID. E o resultado desses 72 foi tremendo. O evangelho se expandiu de uma forma muito grande. E então, por conta disso, a gente tem aprendido a como evangelizar, de acordo com a direção do Senhor Jesus. E o nosso GR, o nosso grupo de relacionamento, ele é um princípio, ele é um método, né? Mas ele é um princípio que é aplicado dentro da nossa igreja. E esse princípio é aplicado de acordo com essa direção de Jesus, que é de 2 em 2. Então, hoje, o GR, ele é ministrado, ele é liderado por 2 líderes. E isso não vai ser diferente no seu GR. Então, quando você estiver ali capacitado, quando você concluir a sua escola de líderes, você vai estar apto diante, né, da igreja, você estará apto para ministrar, para liderar um GR. E hoje você vai aprender alguns aspectos, alguns pontos importantes que estão relacionados ao trabalho em equipe. Porque você precisa lidar bem com o seu colega de GR, com o seu líder, companheiro de GR, para que o seu GR venha frutificar e para que o seu GR ele não venha sair do propósito de Deus e para que o seu GR ele não venha perder o princípio e o objetivo, o propósito dele, né? Então, por conta disso, esse assunto de trabalhar em equipe é muito importante. E antes de nós abordarmos alguns aspectos sobre como trabalhar em equipe, a palavra de Deus ela tem nos ensinado, e hoje nós trouxemos aqui para o estudo uma história que aconteceu dentro da Bíblia de um relacionamento, de uma forte amizade, e que essa amizade ela tem muitas coisas para que nós possamos aprender com ela. E a história de hoje é a história de Jonatas e Davi. Talvez você lembre dela, ou talvez você não se recorde, mas ela está descrita lá no livro de 1 Samuel. E então eu vou ler para vocês aqui um versículo, tá? Em 1 Samuel 18, de 1 a 4. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas amava com a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu para Davi.
como também as suas vestes, até que a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Então essa história aqui, ela conta uma amizade muito forte que havia entre Jonatas e Davi. Jonatas era filho de Saul. Saul, naquela época, era o rei de Israel. Então Saul era filho, Jonatas era filho de Saul. Jonatas se preparava para ser um guerreiro. Ele tinha ali, como no versículo fala, que ele tinha suas vestes, que ele tinha sua espada, ele tinha seu arco, seu cinto. Então são ferramentas, são roupas de um guerreiro, de alguém que estava ali, né? Que tinha os trajes de uma guerra, os trajes de um soldado. E aí conta aqui a história que Jonatas deu essas vestes, tirou essas vestes e colocou em Davi. E nessa época, Davi, ele já tinha sido ungido por Deus por meio de Samuel, para que no tempo certo ele pudesse assumir o trono de Israel, né? Que Deus havia ungido ele lá no meio dos irmãos dele. Deus escolheu Davi, né? Quando Samuel foi até lá e ungiu o futuro rei. Então, Davi, ele acabaria assumindo o trono de Saul. E como nós conhecemos a palavra, como nós conhecemos a história, se seguisse a linha sucessória, quem haveria de assumir o trono seria o primogênito de Saul. E o primogênito, que seria o primeiro filho de Saul, nada mais era do que Jonatas. Então aqui nós já podemos perceber que Deus ele deixou muito claro a questão da amizade, a questão dessa situação ali, de como nós deveremos lidar com as coisas. Porque Jonatas, ele teria nascido, já estaria ali premeditado a história dele para ele assumir o trono de Saul, dia que Saul não pudesse mais ser rei. Mas com todo o histórico que aconteceu, por toda a desobediência de Saul, né, e pelo próprio povo, estar orando e pedindo para Deus uma solução para tudo aquilo, Deus levantou e Deus ungiu Davi, que não tinha nada a ver com a família de Saul, para assumir o reino, para se tornar um herói, para se tornar o rei de Israel, né? Então aqui nós já vimos o quê? Que Jonatas, sabedor da situação, sabendo que Davi havia sido ungido para um dia alcançar o trono, mesmo assim, Jonatas, ele se manteve, o seu coração se manteve puro e ele não se deixou se levar pelas circunstâncias e pela situação de que ele não poderia assumir o trono, né? Então aqui nós já vimos essa amizade pura de Davi e Jonatas, né? Essa amizade ali que sobreviveu, né, numa situação muito grande, sobreviveu a um grande propósito, né? A uma grande situação. Isso acontece muito na nossa vida também. Em relação ali, às vezes nós temos os nossos colegas líderes, nós temos ali na liderança caminhando conosco pessoas que o Senhor já ungiu, que o Senhor direcionou para que sejam evangelistas, sejam pastor, né? E às vezes a gente muitas vezes, pelo próprio sentimento humano, a gente pode se sentir mal, se sentir chateado, que a gente queria estar naquele lugar, né? Então aqui nós temos que aprender com Jonatas a importância de sermos obedientes a Deus e seguir o propósito de Deus para nossa vida. Porque como a palavra dele diz, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que confia no Senhor, né? E Jonatas sempre confiou. Jonatas sempre tinha certeza do que iria acontecer com ele, qual era o propósito de Deus na vida de Davi. E aí, com essa amizade dele, com essa amizade que ele tinha com Davi, sempre foi muito pura, né? E
E a própria, e até como eu tinha falado, Jonathan sabia que ele não poderia assumir o trono. Até em 1 Samuel 23:17, o próprio Jonathan fala isso. Ele diz assim: porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Então ele sabia, ele tinha certeza de que ele não iria reinar, mas ele estaria junto ali. Ele estaria fazendo parte junto com Davi. E então isso significa que Jonatas, ele sempre foi capaz de renunciar a si mesmo. Ele era filho de um rei, ele assumiria o trono por questão de sucessão, ele seria o que assumiria o trono na falta do pai, né? Ele conhecia Deus, ele sabia quem Deus era, né? Ele tinha experiência com Deus, e ele sabia que Davi havia sido ungido para ser rei no lugar de Saul, e consequentemente ele não poderia ser rei. Então aqui nós vemos que mesmo assim, diante de tudo isso, dessa certeza, Jonathan, ele entregou as vestes de um soldado, ele revestiu Davi, ele revestiu ali com a veste Davi, ele fez uma aliança com Davi, muito mais forte, ou seja, concordando com tudo que acontecia, com todo esse propósito, com toda essa história real na vida, ele sabia, e mesmo assim ele permaneceu firme na amizade. Então aqui nós aprendemos que Jonatas, ele renunciou a si mesmo, ele renunciou aos seus sonhos, ele renunciou o seu futuro ali no que poderia acontecer. Por mais que nós temos o propósito de Deus na nossa vida, mas nós não somos obrigados a cumprir exatamente o que Deus tem para a nossa vida. Por isso do livre-arbítrio. Então Jonathan poderia ter muito bem ter se rebelado contra a vontade de Deus e não ter aceitado. E pelo contrário. E aqui nós podemos trazer para nós o que está em Lucas 6:27-31, que fala assim: mas a vós que isto ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. E ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Então aqui nós precisamos, como líder também, assim como Jonathan, nós precisamos renunciar a nós mesmos. Então nós precisamos amar os nossos inimigos, nós precisamos amar as pessoas que nós não conhecemos, até mesmo as pessoas que nós conhecemos e que nos magoaram, que nos fizeram mal, que não torcem pelo nosso sucesso, que fazem questão de não ter nenhum tipo de sentimento por nós que seja positivo, né? Nós precisamos fazer bem a todas essas pessoas, nós precisamos orar por essas pessoas, nós precisamos sempre estar ali dispostos e dispostas a cumprir o chamado de Deus, a cumprir o propósito de Deus na nossa vida, até mesmo com as pessoas que a gente não tem muito sentimento, que a gente não tem que as pessoas não possam não gostar de nós, que possam estar ali querendo puxar o nosso tapete. Então tudo isso é importante nós aprendermos com a história de Jonatas. E com tudo isso que nós aprendemos, com tudo isso que nós vemos na palavra de Deus, nós conseguimos entender a importância que né, nós estarmos ali alinhados. E até você pode estar me perguntando, né, agora, ouvindo sobre amizade e sobre trabalhar em equipe. Você pode estar dizendo assim, tá, mas então eu sou obrigada a fazer uma aliança com o meu colega líder, com o meu líder de GR, eu vou ser obrigada a ser melhor amiga dele, a fazer uma aliança, assim como Jonathan fez com Davi? Então você pode estar me perguntando dessa forma. E eu vou estar te respondendo de forma muito clara. Nós podemos não ser os melhores, nós não somos obrigados e obrigadas a sermos amigos íntimos, ter uma amizade, uma aliança forte
com o nosso líder, com o nosso líder de GR, né? Porque nem todas as pessoas elas têm a mesma afinidade uma com a outra, é normal, é natural isso. Mas nós precisamos estar focados na mesma visão, nós precisamos ter o mesmo entendimento, nós precisamos estar buscando as mesmas coisas, e as mesmas coisas é seguir o mesmo propósito. E quando nós seguimos o mesmo propósito, quando nós estamos ligados à mesma raiz, quando nós estamos ligados ali no mesmo objetivo, nós conseguimos nos sermos flexíveis, nós conseguimos nos adaptar. E por mais que nós não tenhamos aquela amizade verdadeira, aquela amizade forte, como a amizade de Davi ali, aquela aliança, mas o relacionamento com o seu colega líder, ele será um relacionamento verdadeiro. Ele será um relacionamento baseado num único propósito. A palavra de Deus diz que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Assim como num casamento, assim acontece no nosso GR com líderes. Então Deus ele une propósito. Então você pode crer, confiar no Senhor, assim como Jonatas confiou de que Deus ele está no controle. Então o líder que Deus levantará para estar junto contigo no mesmo propósito, você pode ter certeza que haverá sim ali uma amizade, haverá sim ali uma possibilidade de uma aliança buscando e alcançando os mesmos objetivos, que é o cumprimento da promessa em relação ao GR, ao cumprimento do propósito do GR, que é ali salvar vidas, que é resgatar vidas, que é fazer a multiplicação, que é fazer com que ser o canal para que as pessoas que estão ali no GR, eles possam ter um desenvolvimento, um crescimento e se aproximarem mais de Deus, né? Por isso que é esse o objetivo do GR. E aí, nesse contexto todo, nós temos que aprender também de forma muito prática, que não é fácil, nós temos que ter certeza e clareza no nosso pensamento que não é um mar de rosas, que é tudo perfeito, que não vai acontecer nada, né? Esse tipo de pensamento nós não podemos trazer como realidade para nossa vida. Nós precisamos ser claros, nós precisamos ser objetivos. Pode dar problema? Pode. Nós podemos criar conflitos com o nosso colega líder? Podemos. Mas nós temos que aprender de forma prática algumas questões. Então, alguns comportamentos nossos que nós fazermos, que nós alinharmos, dará certo. Então, a primeira dica prática para se trabalhar em equipe, a primeira situação é você ser paciente. Então, se você não é muito paciente, você precisa exercitar a sua paciência. Você precisa pedir para Deus discernimento, sabedoria, para você lidar com a sua paciência, para que você possa ser uma pessoa, um líder que edifica o seu outro líder. Então, a paciência é algo que resolve muitas coisas. É algo que traz muitos benefícios. E numa relação de equipe, ser paciente é primordial. Amém? Então, você precisa respeitar a opinião do seu outro colega. Nem todas as vezes o seu outro colega vai ter a mesma opinião que você. Ele vai demonstrar em situações diferentes, em mesmas situações, opiniões diferentes. Então, você precisa ser paciente para que você possa, para que vocês possam juntos encontrar uma alternativa comum, para que vocês possam resolver e que vocês possam concluir ali e dar prosseguimento no GR de vocês. O outro ponto importante também é que você precisa aceitar as ideias dos outros, né? Então aqui é muito importante porque, como eu falei antes, pode ser que o seu líder ele não tenha o mesmo pensamento que você em relação àquele assunto.
Talvez vocês dois estejam programando ali um GR festivo, mas você tem um posicionamento e ele tem uma outra visão de como fazer aquele GR. Vocês precisam chegar no meio termo. Você precisa aprender a ouvi-lo, a ouvir a opinião dele. Que talvez juntando as duas opiniões, que são diferentes, se chegarão a um único ponto comum. E ali vocês poderão iniciar e farão, né, um GR abençoado. Então, isso precisa tomar muito cuidado. Outro ponto importante é não critique. É aquela famosa situação. Se não for para edificar, não fale. Então, a gente tem que cuidar muito. Nós, seres humanos, nós somos muito críticos. Nós sempre olhamos para alguma coisa e queremos achar algo errado ali ou tentar fazer diferente. Por quê? Porque muitas vezes aquilo ali não está de acordo com o que eu penso, não está colocado exatamente no lugar onde eu queria estar. E é automático, é algo inconsciente nosso de gerar uma crítica, de falar alguma coisa. Então nós temos que cuidar muito isso. É muito importante que a gente pense bem antes de falar, para que a gente não venha ser um crítico sem fundamento, para que a gente não venha ser um crítico que, em vez de edificar a nossa vida, de ser uma peça que venha somar junto no nosso GR, mas pela falta de sabedoria nossa, a gente só venha criticar e não encontrar um resultado, não encontrar uma solução. Então nós precisamos cuidar muito disso. E outra coisa também que nós precisamos cuidar é saber dividir. Então, o GR que Deus tá levantando para nós, ele não é nosso só. Não é só meu, não é só seu. Ele é é um conjunto, é de todos. Mas Deus, ele levantou 2 líderes para cuidar desse GR. Então, as atividades, o trabalho, eles precisam ser divididos, eles precisam ser compartilhados. O líder é o bom líder é aquele que fala assim, vamos fazer isso, e não você vai lá e faça. Faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Isso não é líder. Líder, vamos fazer isso? Vamos ir lá fazer isso? Vamos. Então, o líder, ele está junto, ele delega, ele sabe delegar as funções, porque ele não tem medo que a outra pessoa que está com ele, ela possa crescer muito mais do que ele. Ele não é uma tampa de panela de ninguém. Ele está ali para ser um instrumento de Deus na vida daquela pessoa, seja no seu colega líder, seja no seu co-líder, seja no seu discípulo, não importa. Não importa, ele simplesmente está ali disposto a ser usado por Deus naquele momento. Então, dividir as tarefas, saber dividir é muito importante. O outro ponto importante também é trabalhar. Então, o trabalho é um conjunto. Você precisa, então, fazer a divisão das tarefas, você precisa se organizar, mas você também precisa estar ali com a mão na massa, trabalhando junto, pagando o mesmo preço, cumprindo as mesmas coisas, sabe? Não sobrepesando a outra pessoa, causando cansaço na outra pessoa que tá ali caminhando sozinha. Então, isso nós temos que cuidar bastante, nós temos que ter também o mesmo nível de responsabilidade, nós temos que organizar, nós não estamos fazendo para as pessoas, nós estamos fazendo para Deus, porque nós estamos cumprindo, nós estamos sendo os embaixadores do reino de Deus nessa terra, por meio do nosso GR. Então, nós estamos aqui o quê? Cumprindo o ID, que é uma direção, que é um ensinamento, que é um mandamento do Senhor Jesus para a nossa vida. Amém? Então, isso nós precisamos compartilhar. Outra questão que nós precisamos cuidar muito nós precisamos dialogar e planejar. Então, nós precisamos dialogar com o nosso colega líder, nós precisamos conversar com ele, nós precisamos chegar num assunto, nós precisamos chegar no mesmo denominador. Então, ele precisa saber o que está acontecendo, nós precisamos caminhar, nós precisamos saber o que de fato acontece. Para que ele não fique lá perdido numa situação, para que você não tome as decisões todas sozinhas, que aí você já tá perdendo foco,
você já não tá mais cumprindo o ID, que é de 2 em 2, né? Então, você precisa fazer isso, você precisa aprender a dialogar, aprender a conversar, a chegar no meio termo e resolver os conflitos ou encontrar as soluções. Você precisa planejar também, então, os planejamentos futuros, a longo prazo, a curto prazo. Então, nós precisamos ter esse planejamento. E esse planejamento não é feito só você no papel ali, lançar, vamos fazer isso, 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 vamos ter GR amanhã, vamos ter GR misto depois de amanhã, vamos fazer no mês que vem uma festa, um GRzão, depois vamos lá pro encontro. Não, nós temos que planejar juntos. Nós temos que colocar, rascunhar as nossas ideias, encontrar as ideias comuns juntos e planejar juntos. Cada passo do GR tem que ser feito de forma conjunta, porque o líder ele trabalha em junto, por isso que é trabalhar em equipe, né? Então, isso que é importante nós cuidarmos, né? Então, tudo isso nós temos que aproveitar. E para finalizar, a palavra de Deus diz em Lucas 10, 17 e 18: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu. Então aqui a palavra de Deus diz que quando nós trabalhamos juntos, quando nós trabalhamos em equipe de 2 em 2, como Deus nos direcionou, tudo é possível. Então nós conseguimos ali com uma alegria resolver todos os conflitos e nós podemos no nome de Jesus curar, nós no nome de Jesus expulsar demônios, no nome de Jesus declarar libertação, declarar vida sobre as pessoas que Deus está trazendo para o nosso GR. Então é de 2 em 2, que haja essa cumplicidade, que haja essa aliança de caminhar juntos. Então a palavra de Deus hoje ela tem nos ensinado isso. E para que você possa iniciar o seu GR aí na sua casa, no seu GR quando você concluir a escola, que você não esqueça da importância de trabalhar em equipe. Se por algum motivo você tem vivido muito tempo sozinho, fazendo as suas atividades sozinhas, peça para Deus direção para que ela venha te orientar nesse tempo, para que você possa ser receptivo a receber um colega líder para caminhar com você, para cuidar, para vocês planejarem juntos e para que o GR de vocês seja frutífero, para que o GR de vocês não saia do propósito de Deus, para que vocês possam ali, assim como aqueles 72 que retornaram para Jesus e com tanta alegria e falaram tudo aquilo, tudo que eles fizeram, as maravilhas que eles fizeram no nome de Jesus, que eles estavam alinhados num único objetivo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana. A semana que vem nós teremos atividades. A semana que vem eu estarei passando para vocês a organização de como será feito o laboratório de GR. Vocês já vão começar a montar uma ministração. Eu vou estar passando na próxima aula para vocês como que vai ser feito, por nós estarmos trabalhando de forma online. Então que você possa aí estar pegando essa semana, se preparando, buscando em Deus cada dia uma direção para que o Senhor Jesus ele possa estar te conduzindo. E falta pouco para nós concluirmos a nossa escola, amém? Que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem.